Olá, eu sou o Dr. Leandro Hu, esse é o canal Médico de Almas. O grande objetivo desse canal é falar de medicina, de vocação, de propósito, trazer também a pegada da religiosidade, da espiritualidade, do transcender, para o médico resgatar a sua vocação integral, que é cuidar do ser humano inteiro, né? Muitos têm falado de medicina integrativa, mas eu acredito que a verdadeira, sem desmerecer os integrativos, não quero entrar nessa polêmica, mas a verdadeira medicina integrativa é aquela que faz o médico enxergar o ser humano por inteiro, seu corpo e sua alma. Por isso, a minha proposta nesse período é trazer um projeto. O projeto se chama Médicos de Terceira Grandeza. Se você quer saber mais sobre o que é isso, no vídeo anterior aqui desse canal eu explico direitinho. Mas fazendo um breve resumo, se refere a Pascal. Pascal é um matemático que ensina que no mundo nós temos três ordens de grandeza. A ordem dos corpos, que é a ordem mais material, é a ordem do parecer, do ter, do possuir, né? A ordem da genialidade é a ordem mais intelectual, o homem que busca algo mais profundo um pouco do que o ter. Está mais ligado à alma, ao espírito, porque só os seres inteligentes e com vontade, os homens, Deus e os anjos, possuem inteligência e vontade na criação. Então está ligada mais a essa ordem, a ordem da inteligência e dos gênios. E poucos são os médicos que atingem essa ordem. Agora, menos ainda são os médicos que atingem a terceira grandeza. Eu quero mostrar nesses vídeos uma nuvem de testemunhas, mas proporcionalmente, né, ainda poucos, pelo menos, colocam isso como projeto de vida. Atenção, não tem nenhum problema em você ser gênio, não tem nenhum problema em você ter também posses. O problema é quando a gente coloca isso como projeto de vida, por isso a proposta. A proposta é projeto médico de terceira grandeza. Para quê? Para que nós coloquemos como nosso grande projeto de vida a vocação médica, que é muito mais do que ser gênio, do que ter. Mas é por que eu faço medicina? É para me levar na caridade, na ordem vocacional, nos meus propósitos de ajudar o próximo e também me santificar, atingir o meu grande objetivo. O homem que não atinge o seu grande objetivo, o homem pode falhar de várias formas. Eu posso falhar como médico, posso falhar num diagnóstico, eu posso falhar como pai, posso falhar como esposo, pisar na bola, mas a grande falha, falha absoluta, se chama pecado. É o homem que falha naquilo que ele é, né? Quando a gente é batizado, nós somos chamados a esse projeto inteligente que o Espírito Santo quer gerar na nossa vida, é gerar homens e mulheres santos. A nossa identidade é sermos filhos de Deus, filiação divina. Santa Teresinha dizia, eu sou o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de você, doutor, doutora, é a santidade. Por isso eu trago essa proposta aqui nesse grande projeto, a santidade como algo possível. Apesar de poucos buscarem como projeto de vida, existe uma nuvem de testemunhas. Eu falei no primeiro livro, no primeiro vídeo, de Jérôme Lejeune, que é um francês médico, gênio e santo. Hoje eu vou trazer outro exemplo nesse vídeo, mas antes eu quero trabalhar por que eu estou pensando nesse projeto para nós hoje, como um projeto essencial para a nossa vida. Eu penso que a minha geração, ela mirava muito a segunda grandeza, a genialidade. A gente entrava na faculdade e existiam poucas faculdades de medicina, existia muita concorrência, então existia um filtro que filtrava a bem da verdade pela intelectualidade, assim, né? Existia também um filtro que filtrava as pessoas que tinham mais também acesso ao ensino de qualidade, é verdade. Mas mesmo dentre esses, hoje com as cotas talvez isso tenha reduzido um pouco, mas mesmo entre esses que tinham acesso ao ensino mais caro, particular, de qualidade, havia um filtro maior intelectual. E aí muitos de nós, também a medicina tinha emprego mais sobrando, então muitos sabíamos que o ter ou possuir não ia ser o problema. E eu colocava como projeto, como desafio, ser um destaque na sua área, o grande especialista, um produtor científico, enfim. Era o que eu percebo era nosso grande desejo, atingir essa ordem de grandeza, né? Nessa mudança geracional, isso não é só na medicina, isso vem com a mudança das redes sociais, do mundo, da concupiscência da visão, né? Desse consumismo desenfreado. Eu observo que, em vez de progredirmos para a terceira grandeza, nós estamos regredindo para uma busca da primeira grandeza. Aumento de faculdades, de universidades, um acesso um pouco mais, com mais equidade, porém, quem tem buscado essa vocação, e isso sem generalizar,
porque, obviamente, existem muitos que são bem orientados e vocacionados, mas como há um aumento de pessoas em progressão geométrica, há um foco muito excessivo no mercado e no enriquecimento, na primeira grandeza. Em terem, possuírem. Muitos que fariam outras profissões pensam na medicina como status, em um status social, um status do ter. E há um processo vocacional muito equivocado, que nos afasta do paciente. Então eu percebo também, sem risco, correndo o risco de generalizar, e não é o meu objetivo, mas um descomprometimento, digamos, maior com a figura do paciente que está na sua frente, com a dignidade da pessoa com quem você trata. E eu percebo em coisas bem clássicas, assim. A gente tinha um compromisso com o paciente, o plantão podia acabar, mas se eu não tivesse resolvido as minhas pendências, eu não ia embora, porque o compromisso era com o paciente, né? Hoje deu a hora, vai embora, sem mal passar o plantão, parece que não tem ninguém ali precisando de você. O trato com a pessoa se tornou um trato mais mercadológico do que humanizado. Às vezes se usa até a humanização, mas para atrair mercado. Aquele doutor que te escuta, mas para atrair mercado, né? As redes sociais popularizaram algumas condutas médicas muito duvidosas, assim, né? E aí muitos jovens são atraídos. Como professor, eu tenho uma das missões de tirar os jovens dessas falsas vocações em relação à medicina, atraídos para charlatanismo, sem evidência científica, longe da segunda ordem. E isso era inconcebível na minha geração, era mico, era vergonha a gente fazer certas besteiras, mesmo que dessem muito dinheiro. Hoje muita gente, né? Eu corro nesse vídeo sempre o risco de generalizar, não é o meu objetivo, mas percebo que é geracional, se afastando até da verdade. Não importa a verdade, importa o nicho do mercado. Então, soroterapias, condutas bem duvidosas, o foco em vender, né? Isso reflete uma falta de comprometimento com o ser humano a quem nós somos vocacionados a cuidar, tratar, que na terceira grandeza nós veremos que é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo que nós estamos ajudando ali. Na segunda grandeza há um comprometimento ético, pelo menos. A pessoa que tem um compromisso intelectual, o gênio, ele tem um compromisso ético com a verdade, pelo menos. Em vez de buscarmos a terceira ordem, estamos regredindo de forma geracional para a primeira ordem de grandeza. E aí me veio essa urgência no coração quando eu rezava de partilhar esse projeto para ver se a gente levanta e aumenta esse sarrafo. Não se auto-identificando mais a esses níveis tão primitivos, mas levantando uma geração que queira realmente a vocação como propósito. E aí, se você tiver genialidade, melhor ainda. E se tiver posses e bens, melhor ainda. Mas isso não deve ser a nossa busca, mas um efeito colateral positivo da busca bem orientada e correta para aquilo que Deus nos vocaciona enquanto profissionais de saúde. Nós temos a faca e o queijo na mão. Podemos cuidar de muita gente, evangelizar e nos levar ainda a uma ordem de transcendente. Existe algo mais, gente. Viveremos no máximo 100 anos, sendo bem otimistas, né? E a eternidade é para sempre. A alma que a gente toca é para sempre. Eu creio que a verdadeira medicina integrativa, e sem querer entrar em polêmica, pelo amor de Deus, porque existem excelentes integrativos, mas não tem como deixar de falar que muito da busca desse mercado é uma busca mercadológica, de uma carência que o paciente tem de médicos que veem o homem por inteiro. Eu penso que a verdadeira medicina integrativa é aquela que vê o homem por inteiro, na sua alma e no seu corpo, e sabe tratar a pessoa. Precisamos ser doutores de gente, de homens. Precisamos voltar a ver a dignidade da pessoa humana como uma grande vocação médica. Então, por isso eu trago esse projeto. Eu quero, nesse segundo vídeo, aprofundar para depois dar passos mais profundos. A medicina, ela triava na minha geração pessoas mais geniosas. Hoje continua triando, mas vai acumulando pessoas com outras buscas que tendem à primeira ordem. Vamos subir esse sarrafo e vamos logo para a terceira ordem. Vamos buscar a santidade como nosso grande projeto de vida. Nós podemos nos auto-identificar ao nível do ter, ao nível intelectual ou ao nível da filiação. Santa Teresinha dizia: eu sou o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de nós
é a santidade. O grande projeto inteligente de Deus para a nossa vida é a santidade. Esse é o grande projeto de Deus para você, doutor, e para você, doutora. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar um segundo médico santo, San Giuseppe Moscati, um italiano, São José Moscati. Vou falar um pouquinho dele. Giuseppe nasceu dia 25 de julho de 1880 em Benevento, na Itália. Ele fez o doutorado dele, né, a medicina, na época que a gente falava que era um doutorado, em 1903. E prestou um concurso. Ele virou professor universitário, trabalhava nos hospitais de Nápoles, e um dos hospitais que ele trabalhava era os hospitais dos incuráveis. Aqueles hospitais que traziam pessoas que tinham as principais enfermidades, as principais doenças. Pessoas que perdíamos as esperanças, né? Hoje eu trabalho no hospital universitário, que eu percebo que é um dos hospitais dos incuráveis, né? Onde ninguém não tem mais lugar para ir, qual é o lugar que ele deve estar? No Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário. Santa Dulce dos Pobres, na Bahia, ela tinha uma frase também que ela foi uma grande, não foi médica, mas foi uma grande gestora de saúde, né? Até citada na última encíclica do Papa Leão XIV. Ela foi citada, porque foi uma encíclica sobre os pobres. Ele cita santos que tem esse viés positivo da pobreza, né? Santa Dulce dos Pobres. E ela criou aquele hospital em Salvador, na Bahia, e ela falava: na minha porta todos vão entrar. Aqui talvez seja a última porta de alguém. Chegou ao ponto de ela botar paciente no necrotério, porque não tinha vaga, mas sem vaga ninguém ficava. Quantas vezes a gente nega vagas, né? Nega vagas por superlotação, o sistema realmente é culpado disso, mas sempre deve ter uma vaga para quem precisa, né? O Hospital dos Incuráveis. Vou ler algumas frases de São José Moscati. O médico acha-se em posição privilegiada, pois frequentemente está diante de pessoas que, apesar dos seus erros passados, estão dispostas a voltar aos bons princípios herdados dos seus antepassados. Estão ansiosos de encontrar apoio, premidas pela dor. Feliz o médico que sabe compreender o mistério desses corações e inflamá-los novamente. Meu Deus, estamos diante de pessoas fragilizadas. E talvez diante dessa fragilidade, mais do que dar uma resposta, a gente tem que dar a cura da alma, né? E inflamar esses corações. Felizes nós médicos, muitas vezes incapazes de debelar doenças. Felizes nós que se nos lembrarmos de que, além dos corpos, temos diante de nós almas imortais, em relação às quais urge o preceito evangélico de amá-las como a nós mesmos. Os doentes são a imagem de Jesus Cristo, e os atribulados são os diletos e preferidos de Deus. Recorda-te de que deves ocupar não apenas com o corpo, mas também com as almas, médico de almas. Amai a verdade, mostra-te como és, sem disfarces e sem fingimento. E se na verdade te custar a perseguição, aceita. E se te acarretar tormento, suporta. E se por causa da verdade tivesses que sacrificar a ti e a tua vida, sê forte no sacrifício. Por conta da verdade, se for necessário, ser forte no sacrifício. Moscati era bem ativo, trabalhava muito, muito. Ele se destacou uma vez quando teve o vulcão do Vesúvio lá, entrou em atividade, ele foi buscar doentes. Foi lá pessoalmente buscar doentes. Também era tido como médico dos pobres. Ele gastava um período da sua agenda para atender pessoas sem cobrar. Mas mais do que isso, quando era muito pobre, que não podia comprar nem um remedinho, junto com a receita ele botava um dinheirinho para aquele paciente comprar o remédio. Diz que Moscati morreu pobre, foi se desfazendo, vivendo esse empobrecimento, mas sempre cuidando dos pobres. Ele morreu após um dia normal de trabalho, parou, deve ter infartado, né? E foi para o encontro do Pai. Então ele morreu fazendo o seu ofício. Da onde vem essa nobreza de Moscati? Existia uma vida interior, Moscati. Ele começava o dia
todo dia da igreja de Jesunuovo, onde recebia a Santa Eucaristia. Moscati era de missa diária. Seus cadernos pessoais, suas notas revelam que ele tinha uma vida de oração e se tratava com Deus como uma criança, com simplicidade. Ele experimentava na sua alma tudo o que um filho deve dizer com o pai, né? Diz que ele passava muito tempo também na igreja em oração, em adoração. Quando tinha folga, quando tinha tempo livre, era para lá que ele ia, adorar e rezar. Exercitemo-nos cotidianamente na caridade, dizia Moscati. Deus é amor. Quem está no amor está em Deus, e Deus está com ele. Não esqueçamos de fazer a cada dia, em cada momento, um oferecimento de nossas ações a Deus, cumprindo tudo por amor. Uma das dicas de Moscati que eu trago para você, médico, que atinge a terceira grandeza, é fazer durante o seu dia pequenas paradas e oferecimentos. A gente às vezes liga o automático e vai até o final do dia, numa rotina doida, né? Parece que a gente está vivendo uma história assim, do início ao fim, quando a gente chega, acabou o dia. Moscati fazia isso e eu quero te dar essa dica. Pare em alguns momentos, antes de começar uma nova ação, respira, ofereça a Deus aquela ação, coloque nas mãos deles, volte para o seu interior. Mesmo que não seja uma oração parada de 2 horas, aqueles minutos te fazem entrar em contato de novo no seu castelo interior com quem te criou e te dá uma orientada para aquele movimento. Então ele fazia muito isso, era uma dica dele. A cada dia ele fazia pequenas paradas e oferecia as ações. Então agora eu acabei uma cirurgia, oferece essa cirurgia. Agora eu vou atender num consultório, entre um paciente e outro, antes de sair ligando tudo, oferece, eu quero te oferecer esse paciente. E ver nele Cristo. Vá criando este hábito e ver como é que a sua vida profissional vai mudar. Alguns pacientes que às vezes você vai, que é aquele chato, né? Já sei que esse cara é chato. Se você oferecer isso pelas almas do purgatório, pela sua conversão, pela sua santidade, você vai atender como Jesus, como aquela consulta que tirava a sua paz, vai ser até prazerosa para você. Dicas de um santo. Mais uma frase de Moscati. Terás que estudar um livro não impresso. Suas capas, as capas desses livros, são as camas de um hospital e seu conteúdo os corpos doloridos dos pacientes. Tens que acompanhar aos teus estudos com compaixão pelos enfermos e com um grande sorriso. O sorriso, às vezes, ele é um sacrifício para nós no cansaço. Mas quando a gente começa a ter um sorriso com intenção, isso é um ato que nos santifica no nosso dia a dia. Nós podemos transformar nossa profissão num ato até de assistencialismo barato, né? Mas nós podemos transformar esses atos em amor. O ato, às vezes, é o mesmo, pessoal. Eu estar diante de um doente ali, eu posso ter total acurácia técnica. Eu posso ser até muito humanizado e dedicado, mas do ponto de vista de santidade, eu só vou avançar na santidade, e aquilo só terá méritos de eternidade quando eu colocar amor. O amor é capaz de divinizar os nossos atos e deixar-nos de ser apenas um assistencialismo profissional. E para colocar amor não precisa de muita coisa não, basta você fazer um breve oferecimento antes de cada ato, de cada ação com o paciente. Ao entrar no leito de um paciente, pensa, é Jesus, me ajude a amá-lo. Você não precisa falar nada de Deus com ele. Às vezes é bom falar, se Deus suscitar no seu coração. Mas o seu ser e a sua expressão profissional, tão técnica e tanto acurada, mas se o seu interior estiver conectado com Deus e você pedir a graça de amá-lo, aquele ato vai ser divinizado e você vai se elevar em grandeza. Exteriormente, talvez ninguém consiga diferenciar. Talvez um paciente não consiga diferenciar quem foi apenas técnico e quem foi técnico e teve amor. Mas o seu interior, a sua alma vai se elevar e você vai ver grandes avanços. Essa é uma dica de santo. Então a gente vai divinizando nossos atos, porque o amor é Deus. Deus é amor. Varrer uma casa para uma dona de casa, ela pode varrer tão bem, mas odiando aquele momento, amaldiçoando aquele momento, quanto alguém que varre amando. Você pode amaldiçoar o seu trabalho todos os dias e fazê-lo bem, mas você pode fazê-lo bem e dar um tom de amor, um tom de intencional. Então, a intenção
esse é o ponto que eu queria trazer. A intenção do seu coração torna aquele ato, por mais que seja externamente o mesmo, qualitativamente totalmente diferente. Então vou ler para vocês. Moscati teve um apostolado fecundo e era evidente a fecundidade do seu apostolado. A atividade da alma sob a moção do Espírito Santo encontra-se o desígnio de Deus e dessa forma se reveste de força soberana que Deus colocava em Moscati na realização dos seus eternos decretos. Havia em cada ato mais do que um ato, mas uma união com Deus. A santidade nada mais é que a união total com Deus. Nesse vídeo eu quero te estimular a entrar agora no seu trabalho unindo-se a Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho da contemplação, como é importante para o médico a contemplação. Mas hoje eu quero falar dos atos. Os atos são capazes de nos tirar da segunda grandeza e nos levar para a terceira grandeza. E que atos? Atos em união com Deus. Não apenas atos bons, mas atos divinizados. No seu coração e no meu habita o Espírito Santo. Ele pode divinizar cada ato sua. Basta você colocar uma intenção e pedir a graça de Deus para que o amor te acompanhe naquele momento. Vamos sair das primeiras grandezas, buscá-las como efeito colateral, fazer bem feito, organizar a vida, ok. É importante termos os bens e criarmos e educarmos nossos filhos. Mas vamos mirar os bens superiores, que não passarão, que as traças não podem corroer. Vale a pena investir nesse tesouro. E esse é o meu desejo e a minha proposta para vocês. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Se você quer conhecer mais sobre São José Moscati, existe um filme muito bom aqui no YouTube. Pelo menos tinha pouco tempo atrás, eu vou checar. Se tiver, eu coloco aqui na descrição. Chama O Amor que Cura. Esse filme é lindo, fantástico. Tem um pouco de fantasia, porque é um filme, né? Mas traz a essência de José Moscati, a sua genialidade se transformando em santidade aos poucos. Que São José Moscati possa interceder por nosso ofício, por nosso trabalho, por nossa vida na medicina. Deus te abençoe. Shalom.